Olá, meus amigos! Os barcos zarparam e depois voltaram do mar. Esta jornada de caça é transmitida de geração em geração. O vasto oceano é um lugar onde os sonhos de ficar rico se tornam realidade. No vídeo de hoje, seguiremos pescadores no Zeeutoa para ver como eles pescam bilhões de lagostas e caranguejos reais. Segundo dados do Departamento de Agricultura do Zeeutoa, a produção de lagosta pelos pescadores americanos em 2022 é de 280 milhões de libras. Em particular, o estado do Maine é o maior fornecedor de lagosta nos US, respondendo por cerca de 82% da produção total. As lagostas são encontradas no noroeste do Oceano Atlântico. Eles são mais abundantes nas águas costeiras do Maine a Nova Jersey e são comuns no mar até profundidades de 2.300 pés. Geralmente, as lagostas levam cerca de 5 a 7 anos para atingir o tamanho legal de colheita. Em média, os pescadores podem puxar de 250 a 300 armadilhas por dia, e a colheita pode chegar a 800 a 900 quilos de lagosta. O dia do pescador de lagosta começa às 3 da manhã. Antes de partir, eles precisam preparar iscas frescas para colocar na armadilha. Em um pequeno barco, esses pescadores viajam para locais onde acreditam que as lagostas são frequentes. Essas armadilhas geralmente são feitas de tela de arame ou madeira. A isca geralmente é arenque, linguado ou outros frutos do mar para atrair lagostas. As armadilhas são projetadas de forma que seja fácil para as lagostas entrarem, mas difícil escapar assim. No entanto, cada armadilha deve ter um pequeno orifício de fuga para proteger os filhotes de lagostas. A armadilha está imersa no fundo do mar em profundidades que variam de 6 pés a 90 pés. Eles geralmente mergulham a armadilha em água por 2 a 3 dias. Eles então retornarão para puxar cada armadilha. Eles usaram um gancho especial para agarrar a boia. A linha da armadilha é então trazida para o barco e conectada a um extrator hidráulico, um sistema semelhante a uma polia que rola automaticamente a armadilha do fundo para o barco. A área da armadilha é suficiente para a entrada de 20 lagostas. Após a verificação, os pescadores colocarão a armadilha de volta à sua posição original. Estas operações são repetidas até ao final da campanha de pesca. As lagostas serão separadas no barco. Qualquer lagosta com menos de 3,27 polegadas ou mais de 5 polegadas de comprimento será devolvida ao oceano. Eles também seguem medidas para proteger as lagostas fêmeas que carregam ovos. Este método de pesca da lagosta é regulamentado para garantir a sustentabilidade das populações de lagosta. Para os mergulhadores, tudo deve ser feito com rapidez e precisão porque não tem muito tempo nem oxigênio. Além disso, essas lagostas podem pesar até 44 quilos. Eles são bastante fortes na água e podem feri-los completamente. Como uma caça ao tesouro no vasto oceano. As habilidades de pesca dos pescadores também são bastante importantes, mas os resultados da viagem dependem muito do local de pesca e do clima. Portanto, especulação e sorte são duas palavras que podemos imaginar sobre esta viagem. Nos últimos 100 anos, a indústria da pesca da lagosta melhorou muito os processos de processamento, os equipamentos, as regulamentações e os métodos de pesca. A maior mudança que ocorre no mercado de lagosta é o crescimento da demanda por lagostas vivas. Quando as pessoas começaram a exigir lagosta fresca, os processadores de lagosta responderam. Porém, essa pressão recai sobre os pescadores. Eles devem pescar e manusear bem o camarão direto no barco. Porque esse é o primeiro passo tanto para a preservação quanto para processamento. Logo depois que o transporte direto se tornou a norma, muitas variedades diferentes de carne de lagosta fresca e congelada tornaram-se disponíveis no mercado. Na costa nordeste, a pesca da lagosta existe há centenas de anos e é transmitida de geração em geração. Portanto,
O importante aqui não é apenas capturar lagostas excelentes, mas também garantir que elas continuem a crescer no futuro para as próximas gerações de pescadores. Os EUA estão a reforçar as regulamentações impostas aos pescadores para desenvolverem e preservarem os recursos de lagosta no oceano. Os pescadores devem ter licença para pescar lagostas, cumprindo a regulamentação sobre o tamanho mínimo e máximo das lagostas que podem ser colhidas. Adeus lagostas oceânicas, vamos à jornada de pesca do caranguejo real dos pescadores de Nova Jersey, na costa nordeste. De manhã cedo, antes do nascer do sol, os pescadores lançaram os seus barcos para o mar. O objetivo deles é tentar capturar o maior número possível de caranguejos reais. Os pescadores usam armadilhas especiais para capturar essas criaturas gigantes. A armadilha tem formato de caixa, constituída por uma estrutura de aço revestida com malha de nylon. Cada armadilha pesa de 600 a 800 libras, e um navio pode transportar de 150 a 300 armadilhas. O arenque e o bacalhau são frequentemente colocados no interior como isca. Eles então liberarão essas armadilhas no fundo do mar, onde residem os caranguejos reais. A localização da armadilha é marcada na superfície do mar com uma boia. Este é um sinal de identificação para facilitar a colheita. Depois de deixar as armadilhas no fundo do mar por 1 ou 2 dias, elas são puxadas de volta à superfície. Este é o momento que os pescadores mais esperam, saberão se terão sorte ou não. Esta armadilha é colocada no barco e os pescadores classificam a captura. Os caranguejos reais que não atingirem o comprimento mínimo da carapaça de 7 polegadas e pesarem entre 7,5 e 8 libras serão devolvidos ao oceano. Os caranguejos reais são mantidos vivos em tanques até que o barco chegue à terra para venda. Além disso, se um caranguejo morrer por qualquer motivo, ele irá secretar toxinas que podem matar outros caranguejos. Se os pescadores não conseguirem remover o caranguejo morto, isso pode envenenar todo o tanque e arruinar a captura. Após a captura, os pescadores devem transportar o caranguejo real até o porto para armazená-lo em bombas de gelo oxigenadas para garantir o frescor. A pesca do caranguejo real do Alasca é realizada no outono nas águas do Alasca e das Ilhas Aleutas. Então, os caranguejos reais de qualidade serão enviados para todo o mundo. Apenas certos tipos de caranguejo real podem ser caçados legalmente em diferentes épocas do ano. Semelhante às lagostas, apenas os caranguejos reais machos são legais para caçar e processar. Na verdade, por trás dos pratos nutritivos e do valor econômico que os caranguejos reais trazem, os pescadores também têm de comercializar muitas coisas. A pesca do caranguejo real é muito perigosa e a taxa de mortalidade dos pescadores é cerca de 80 vezes superior à taxa de mortalidade dos trabalhadores comuns. Segundo as estatísticas, em média, um pescador de caranguejo real morre todas as semanas durante as épocas de caça. Mais de 80% dessas mortes são causadas por afogamento ou hipotermia. Os pescadores também são vulneráveis a lesões decorrentes do trabalho com máquinas e equipamentos pesados. No entanto, a renda da pesca do caranguejo real ajuda significativamente os pescadores americanos. De acordo com estatísticas do Departamento de Agricultura dos Essenewa, em 2022, o valor das exportações do caranguejo rei dos Essenewa atingirá cerca de 500 milhões de dólares. Para os pescadores nos Essenewa, as lagostas e os caranguejos reais no oceano são o caminho mais curto para enriquecerem. Embora o oceano estivesse longe, com grandes ondas e ventos, e o perigo os aguardasse, eles ainda navegaram para o mar. Podemos perceber que são os pescadores que nos conectam mais perto do oceano. Desde lagostas e caranguejos reais no oceano até aparecerem na sua mesa de jantar. É tudo um longo processo em que os pescadores desempenham um papel importante.
Estas peças de lula ou sashimi são-nos tão familiares. Você se pergunta como eles passaram do oceano para a mesa de jantar? Definitivamente foi uma jornada interessante. No vídeo de hoje aprenderemos como os pescadores pescam bilhões de lulas todos os anos. As lulas são invertebrados com corpos macios e alongados, com tentáculos pegajosos para caçar presas. As lulas são espécies migratórias. Eles viajam milhares de quilômetros entre áreas costeiras e offshore para se alimentar e procriar. É esta popularidade que criou condições para a indústria da pesca da lula. Em todo o mundo, mais de 2,18 milhões de toneladas de lula são capturadas todos os anos. Em média, um grande navio pode capturar cerca de 520 mil toneladas de lula. A maioria destes barcos pertence às frotas offshore dos principais países pesqueiros. China, Japão e Coreia do Sul são os países com a produção de pesca de lula mais impressionante do mundo. Só no Japão, as estimativas mostram que cerca de 36,6 mil toneladas de lula serão pescadas em 2022. Cerca de 70% das lulas capturadas no Japão são capturadas pela pesca da lula, um método mecanizado simples. Os pescadores podem movimentar seus barcos para pescar dia e noite. Eles podem pescar em águas próximas à costa e não precisam da ajuda de outras pessoas. A pesca da lula é uma atividade interessante e que exige técnica. As lulas são mais ativas ao amanhecer e ao anoitecer. Portanto, os pescadores devem planear as suas viagens de pesca em conformidade. Quando um barco de pesca se desloca para um local onde se sabe que as lulas se reúnem, é importante primeiro parar o barco e os pescadores determinarão em que direção a corrente os está levando. Depois de compreenderem bem a corrente, começaram a flutuar e a desfrutar da pesca de lulas. Os anzóis costumam ser rotulados com as cores populares rosa, verde e vermelho para atrair lulas. Os pescadores costumam usar varas leves com pontas de ação rápida. Além disso, molinetes leves com linha trançada são preferidos pelos pescadores de lula devido à sua sensibilidade e baixo estiramento. O pescador solta a linha e deixa-a afundar. Com uma mão enrolando e a outra segurando a linha, ele deu alguns puxões suaves na vara. As lulas são facilmente atraídas pelo movimento. Assim, eles manterão o anzol se movendo debaixo d'água tanto quanto possível para atraí-los para o ataque. Quando as lulas são fisgadas, é importante fazer todo o possível para vendê-las por um preço alto. As lulas têm carne macia e puxar com muita força pode quebrar as farpas de seus tentáculos. Portanto, os pescadores devem controlar a força de arrasto com muita leveza e garantir que possam transportá-los com segurança para o barco. Além disso, muitos métodos de pesca diferentes podem ser usados, como redes de imersão e equipamentos de pesca de lula. Depois de preparar tudo, os pescadores estavam prontos para ir para o mar. Os seus navios de pesca estão equipados com poderosos sistemas de radar que podem varrer grandes áreas oceânicas. Esses sistemas fornecem dados em tempo real sobre o tamanho da lula e para onde vão, ajudando os pescadores a encontrar locais adequados para pescar. A rede é construída para suportar a pressão do fundo do mar e possui grandes aberturas para manter a pesca segura. Um sistema de polias é usado para abaixar e levantar cuidadosamente a rede. Em algumas regiões, as capturas de lula estão a aumentar, coincidindo com um declínio na pesca tradicional, sugerindo que a lula está a tornar-se um substituto do peixe no mercado. No noroeste do Pacífico, o declínio na pesca tradicional, como a sardinha japonesa e o escamudo do Alasca, foi compensado por um aumento na captura de lulas. Depois que o navio atracou, os pescadores rapidamente trouxeram lulas frescas para a terra. Aqui, uma equipa de trabalhadores é responsável pela triagem, embalagem e transporte das lulas até o mercado. A lula é o principal produto da pesca na costa leste da Coreia. Este também é um dos frutos do mar mais consumidos na Coreia.
A diferença notável na pesca da lula neste país ocorre durante o verão. Em julho, os pescadores desta costa capturaram 74 toneladas de lula, o dobro do habitual. Além do método de rede, a lula também é explorada por meio de sistema de pesca. No convés, os dois lados do navio são decorados com 300 lâmpadas do tamanho de bolas de boliche, que ficam penduradas em prateleiras para atrair lulas do fundo do mar. À noite, quando a lâmpada é acesa, a luz brilhante de um barco de pesca de lula com as luzes acesas pode ser vista a olho nu a mais de 160 quilômetros de distância no mar. Dezenas de linhas de pesca se estendem na água sob as luzes, cada linha carregando um anzol especializado para lulas. Quando uma lula fica presa na linha de pesca, o carretel a vira automaticamente para uma prateleira de metal. Cestos são colocados aqui para pegar todas as lulas que caem. As criaturas são esquivas, por isso os pescadores precisam de equipamento tecnológico especializado e pessoal qualificado para capturar lulas com sucesso. A frota pesqueira offshore da China é responsável por cerca de 1.123 navios, entre a frota pesqueira leve ao longo da costa. O número de navios é completamente esmagador em comparação com outros países pesqueiros na mesma área. É por isso que este país tem uma enorme produção pesqueira. A indústria de tintas da China está atualmente num período de rápido crescimento. Os volumes de captura estão a crescer rapidamente e os benefícios econômicos são claros. Em 2022, a China capturou quase 1,4 milhão de toneladas de lula. A lula é melhor capturada à noite. As lulas são mais atraídas pela luz branca e pela luz verde. Os barcos operam com luzes super brilhantes e iscas para atrair lulas ansiosas para se alimentar. A isca para pesca de lula não requer isca real, geralmente camarão de plástico, com uma camada reflexiva cobrindo cerca de metade da isca. Quando a luz forte incide sobre a isca, a parte reflexiva brilhará, atraindo a lula para ela. As taxas de captura serão maiores na maré alta em noites nubladas ou chuvosas. Estas condições proporcionam às águas costeiras a profundidade que as lulas preferem, além de um cenário de luz artificial que será mais perceptível. A pesca da lula com equipamentos e luzes de pesca é um método que tem pouco impacto no ambiente marinho, porque não há peixes retirados do fundo do mar. As plataformas de pesca atacam apenas lulas, por isso a taxa de captura acidental é muito baixa. Quando os navios ficam no mar por muitos dias, os pescadores optam por congelar as lulas em blocos para facilitar o transporte e garantir a qualidade. Depois que as lulas frescas são capturadas, elas seguem a esteira até o porão do navio, onde os pescadores vão arrumá-los em bandejas como esta. Em seguida, essas bandejas de tinta são colocadas na sala de congelamento. A lula, com seu rico conteúdo nutricional, tornou-se um dos ingredientes mais utilizados nas refeições. De acordo com as previsões do consumo global de tinta, o mercado ultrapassará 1,6 milhões de dólares até o final de 2025.